tudo bem? Hoje eu estou super empolgada porque nós estamos começando um quadro novo aqui no canal. E em homenagem ao mês das crianças, eu bolei toda uma programação para o mês de outubro, girando em torno de um tema comum, que é um tema de que eu gosto muito de falar, que são os contos de fadas. Então, até na próxima segunda, já deixa anotado aí, eu vou fazer uma live aqui no canal para falar um pouco mais sobre isso. E se você quiser ver a programação completa, não tiver visto ainda, dá uma passadinha lá no blog, no Recanto da Prosa. Tem um post chamado Outubro Encantado e eu deixei tudo anotado lá. Quando vão ser postados os vídeos deste projeto, né, do Contos de Fadas na Cozinha, mais informações sobre a live, informações sobre 2 cursos que eu vou ministrar nesse mês e também sobre uma surpresa que a Dessa e eu estamos planejando para o dia 30. Vou deixar o link do blog aqui embaixo, caso você queira dar um pulinho por lá. E se você puder, deixa um comentário, deixa um coraçãozinho lá, só um coraçãozinho já deixa o meu coração quentinho, então não custa nada se você puder me fazer essa gentileza. Bom, hoje então, como eu disse, eu estou começando como Contos de Fadas na Cozinha. E a ideia aqui foi juntar 2 coisas que eu adoro fazer, que são cozinhar e contar histórias, né? E como eu disse, toda a programação do mês vai ser baseada nos contos de fadas. E esse é um tema que eu quis trazer à tona porque parece que de repente um monte de adultos ficou com medo do lobo mau e começou a questionar a validade dos contos de fadas, a dizer que eles são perigosos, que eles são nocivos, que eles são violentos, e parece que se esqueceram de que esses mesmos contos, muito provavelmente, estiveram nas suas infâncias. Então, eu quis trazer esses contos, eu vou abordar cada um deles com um pouco mais de profundidade, serão 4, né? Eu vou postar os vídeos às quintas-feiras, então eu vou trabalhar cada semana com um conto. E a ideia, então, como eu disse, é misturar essa contação de histórias e essa análise, esse mergulho nos contos de fadas com a culinária. E para isso eu vou tomar por base este livro, A Cozinha Encantada dos Contos de Fadas, da Katia Canton. Como vocês podem ver, já tem 4 histórias marcadas, não vou contar quais são ainda, mas a ideia que ela teve aqui foi de criar receitas a partir dos pratos que aparecem nas histórias. E ele é um livro escrito para crianças, então ele é todo ilustrado e as receitas são bem simples, então acho que vai ser bem divertido. Hoje eu vou começar por uma das histórias que é das mais famosas, né, que eu acho que é meio incontornável falar dela quando se fala de contos de fadas, até porque me parece que desses contos tradicionais é o que tem mais versões, mais adaptações e inclusive muitas recentes que têm aberto mão de elementos que são super interessantes, indispensáveis mesmo para a história. E eu até vou falar um pouco sobre isso, né? Como eu disse, os contos têm sido censurados, considerados perigosos e para mim, perigoso é censura e ignorância. Então, assim, eu quero realmente mostrar o que esses contos têm de riqueza e como eles podem contribuir não só com as crianças, mas também com o nosso entendimento de nós mesmos, com o nosso entendimento do nosso inconsciente. Claro que não dá para entender o inconsciente, mas dá para mergulhar um pouquinho mais. E essas histórias, elas abrem portas para diversas interpretações, para diversas leituras. Então, acho que mesmo que você já tenha crescido, muito provavelmente você vai se encantar novamente por essas histórias. Chega de suspense, a história que eu trouxe hoje, pela qual nós vamos começar, é nada mais, nada menos do que Chapeuzinho Vermelho. Os contos de fadas, eles trazem muitos elementos relacionados à comida, porque, bom, nas suas origens, os contos eram contados pelo povo mais pobre durante a Idade Média, que não tinha nenhum recurso de lazer e eram pessoas que tinham vidas realmente miseráveis. Então, a comida era vista como algo assim, um prazer quase inatingível, a fartura de comida.
E por isso muitos desses textos trazem comida, elementos relacionados à comida. E mais tarde, quando os contos foram levados para as camadas mais privilegiadas da sociedade, a comida se manteve nas histórias, mas por uma outra razão. É porque os nobres queriam mostrar o seu requinte. Então colocavam ali pratos elaborados, pratos considerados chiques mesmo. Então esse foi um processo super interessante, assim, que atravessou os séculos e até hoje quem escreve histórias de fadas muitas vezes traz esses elementos relacionados à alimentação. No caso da Chapeuzinho Vermelho, ela sai de casa com a função de levar comida até a sua avó que está doente. Existem várias versões da Chapeuzinho, como eu disse, mas a primeira versão que a gente tem anotada e que fez mais sucesso, que chegou pra gente, foi a do Charles Perrault, de 1697, que ele escreveu ali na época do reinado do Luís XIV. Então, ele contou essa história ali na corte mesmo, ele fazia parte da corte do Rei Sol, e esse era um divertimento dos nobres, existiam até festas à fantasia. E as pessoas então tinham esse hábito de pegar as histórias do povo, as histórias do folclore e trazer para os palácios e trazer para os salões. E o Charles Perrault foi uma das pessoas que fez isso. Mas antes dessa versão do Perrault, já havia versões da Chapeuzinho Vermelho. Inclusive, há registro de uma ou outra, tem uma chamada A História da Avó, que aliás é tenebrosa, depois eu dou mais detalhes sobre ela. Mas à medida que a história foi atravessando as décadas, os séculos, ela foi se higienizando. Eu não me lembro de quem usou esse termo, eu sou péssima para dar referências, mas a ideia é essa, as histórias foram ficando mais higiênicas. Elas foram limpando tudo que era relacionado à violência, à sexualidade, mas muitos desses elementos conseguiram se manter nas versões que chegaram pra gente. E infelizmente, como eu disse, tem uma polêmica crescente e as pessoas estão tentando tirar cada vez mais elementos que são super ricos para essas histórias, que são super simbólicos, que trazem grandes possibilidades interpretativas. E, bom, falei do Perrault, mas a versão mais conhecida que chegou pra gente, ela já é lá do século XIX, que foi a versão registrada pelos irmãos Grimm. Existe uma lenda, assim, de que eles percorreram a Alemanha coletando histórias, tem um filme super fantasioso sobre isso, mas não é verdade. Eles eram intelectuais, eles eram filólogos, e a Alemanha estava ali num processo de formação, então havia um impulso nacionalista rolando ali, e os irmãos Grimm decidiram que eles iriam coletar histórias do folclore, a princípio para fazer uma análise linguística, mas depois que eles viram que as histórias caíram no gosto do povo, eles mudaram o foco, então começaram a coletar essas histórias cada vez mais para direcioná-las, principalmente para as crianças, né? As pessoas estavam comprando o livro para ler as histórias para as crianças. Esse livro que eles publicaram ficou mais ou menos um século sendo o segundo livro mais vendido da Alemanha, perdendo apenas para a Bíblia. Então foi um best-seller, assim, e era um livro com um título dos mais respeitáveis, era Contos Domésticos e Familiares, alguma coisa assim, depois eu trago o nome correto. Mas da versão do povo para a versão do Perrault e depois para a versão dos Grimm, a gente já vê boas diferenças que eu vou comentar enquanto a gente estiver fazendo a receita. Acho que agora eu vou fazer um pequeno corte para trazer os ingredientes, então daqui a pouco a gente se vê. De volta agora, já com todos os ingredientes na mesa, eu vou mostrar um por um, mas aqui neste livro a Katia Canton colocou 2 receitas para a Chapeuzinho Vermelho. E aí ela escolheu fazer um milkshake de morango, acho que pela cor vermelha, né? O livro, como eu disse, é um livro para crianças, então ele é todo ilustrado e eu achei isso super legal, porque a autora fala que ela não quis trazer fotos para que as crianças não criem expectativas de
ai, o meu não ficou parecido com o da foto. E a ilustração, ela tem essa abstração que permite que a criança veja e fala, consegui fazer igual o que está no livro, né? E as instruções são bem simples e aqui o que nós vamos precisar? Basicamente, de um liquidificador, de 2 copos de sorvete de morango, que no caso você pode comprar no supermercado da sua preferência, mas eu e minha irmã gostamos de fazer o nosso próprio sorvete. Já vou passar super rápido a receita porque ele é bobo de fazer, de tão simples. É uma lata de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, 3 xícaras de morango e 1 colher de sumo de limão. E daqui na receita dela, ela fala em 2 copos de sorvete de morango e fala em mais 1 copo de morangos, porque isso vai ser batido no liquidificador. Como no caso eu já fiz o meu sorvete batendo os morangos, eu não vou bater mais 1 copo de morangos. Mas se você for fazer com o sorvete industrializado do supermercado, que comprou pronto, é legal bater um pouquinho de morango, porque dá um sabor extra, fica bem mais gostoso. E aqui, no caso, eu vou trocar os 2 copos de sorvete e 1 de morango por 3 copos do meu próprio sorvete. Fora isso, você vai precisar de 1 copo de leite, não estou fazendo propaganda para o Leite Ninho, mas 1 copo de leite de aproximadamente 200 ml. E ela fala também em 3 colheres de açúcar, mas aqui em casa a gente na verdade nem tem muito açúcar, porque a gente sempre prefere fazer as nossas receitas usando adoçantes mais naturais, né? Então, assim, o morango já é uma fruta bem doce, o sorvete já é bem doce, então aqui nós vamos dispensar o açúcar. Por que eu tô falando tudo isso? Porque as receitas, elas permitem que a gente dê a nossa cara pra elas, né? Então, é legal fazer uns experimentos aí na cozinha pra ver de que forma vai ficar mais gostoso e, bom, descobrir os seus próprios talentos, né? Fora isso, ela pede também uma calda de chocolate, você pode comprar pronta, vendida em tubinho, que vai servir para enfeitar o copo, né? Aqui a nossa receita é um milkshake digno tem sempre um copo bem enfeitado, mas a gente também escolheu não comprar a calda pronta, a gente escolheu derreter um chocolate. Se você for fazer isso, eu sugiro um chocolate meio amargo, até para quebrar um pouco do doce do sorvete, ou mesmo amargo. E procura, se for possível, o chocolate fracionado, porque ele é melhor para ser derretido. Você pode derreter no micro-ondas aos pouquinhos, né? Põe um pouquinho, mexe, põe um pouquinho, mexe. Ou em banho-maria, se for fazer no fogão. Vou ali pegar porque eu esqueci deste ingrediente. Voltei, prometo não esquecer mais ingredientes. Tá aqui o meu chocolate já derretido. E eu não tenho aqui comigo aquelas forminhas de silicone que você coloca a calda e depois espreme para colocar no copo. Mas a gente sempre pode improvisar, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu peguei um saquinho plástico normal, cortei uma pontinha dele aqui. E daí é só a gente abrir o saquinho, colocar o chocolate derretido aqui e depois apertar para ir decorando o copo. Então, vamos à nossa receita.
Bom, agora que o meu milkshake tá pronto, eu vou ficar aqui tomando ele com vocês, enquanto eu faço a parte 2 da receita. Como eu disse, a Kátia resolveu adaptar a cesta da Chapeuzinho Vermelho ao que ela achava interessante, e a receita que ela trouxe aqui foi de pãezinhos de queijo de minuto. Eu vou mostrar pra vocês a ilustração aqui. E agora eu vou mostrar quais são os ingredientes. Então, nós vamos precisar de 4 ovos. Se você é um super iniciante na cozinha e não sabe disso ainda, quando você for quebrar um ovo, não quebra todos eles juntos, tá? Porque se tiver um estragado, você perde todo o seu trabalho e seus ovos. Então, assim, quando você for quebrar, quebra um ovo, coloca num copo, vê se ele tá ok, coloca no liquidificador. Quebra o segundo ovo, vê se tá ok, depois coloca no liquidificador. Não coloca todos os ovos de uma vez, ok? Então, mais uma vez, 4 ovos. Nós vamos precisar de meia xícara de queijo ralado. Eu peguei aqui o queijo, eu ainda não ralei. Vou ralar aqui. Eu peguei um meia cura, é um queijo Minas, tá? É bom que você escolha um queijo que seja um pouquinho mais duro, porque fica mais fácil de ralar e fica mais saboroso também. Eu escolhi um meia cura. Vamos precisar de 1,5 xícaras de polvilho azedo. Não confunda, não compre polvilho doce para fazer o pão de queijo. Então, aqui tem 1 xícara, aqui tem só metade. Vamos precisar também de meia xícara de leite. Eu vou aproveitar a mesma xícara depois. 1 colher de sopa de azeite. Então, a colher de sopa é essa daqui. E, de novo, se você é um super iniciante na cozinha, não é sopa de azeite, tá? Eu já vi muitas pessoas tendo essa confusão, tipo, o que é uma sopa de azeite? Então, é uma colher de sopa com azeite nela. 1/4 de xícara de óleo de milho ou girassol, de preferência aos óleos de grãos, sempre, tá? Eles são mais saudáveis do que o óleo de soja, do que o óleo de canola. Ninguém nem sabe o que é canola. Teve uma época que era moda, todo mundo comprava óleo de canola. E eu já vi mais de um nutricionista dizer que realmente ele não é saudável. Então, prefira óleo de milho ou óleo de girassol. E, por fim, um pouquinho de manteiga para untar a forma e sal a gosto. Eu vou usar essa forminha, que é a forma sugerida na receita, que é uma forminha de cupcake. Porque daí a gente já coloca os pãezinhos divididos, eles ficam todos do mesmo tamanho. A manteiga a gente vai usar para untar, né? Caso você também seja um super iniciante na cozinha, não saiba o que é isso. É só para passar uma camadinha de manteiga fininha, viu, gente? Passar uma camadinha de manteiga aqui para eles não grudarem. Embora essa forma aqui seja uma forma de teflon, ela já não gruda mesmo. Então, se você tiver uma dessa em casa, é melhor, tá? Vamos então fazer a nossa receita. Eu vou começar com uma dica que eu aprendi com a minha avó. Dica de vó sempre funciona, escutem as vozes de vocês. Ela sempre bate o polvilho separado antes de qualquer coisa para ele ficar mais fininho. Porque se o polvilho tá grosso, você corre o risco de depois terminar com um pão de queijo que vai ficar com uns carocinhos dentro. Então, bate o polvilho antes, separado, tira ele, depois mistura os ingredientes, ok? Agora, eu vou deixar o polvilho aqui por enquanto eu ralo o queijo e já vou deixar o forno pré-aquecendo a 200 graus, ok? Voltando agora para o liquidificador, como eu disse, o polvilho está bem mais fininho.
ele não vai deixar o pão de queijo com aqueles carocinhos no meio. E agora nós vamos acrescentar os outros ingredientes. Então, temos aqui 4 ovos, eles já estão quebrados. Agora vamos acrescentar mais meia xícara de leite integral. Mais uma colher de azeite. Deixa eu pegar minha colherzinha aqui. Azeite de oliva. Mais 1/4 de xícara de óleo de milho ou girassol. Eu estou usando aqui o de girassol. E, é claro, o queijo ralado. E pra gente finalizar, colocar um pouquinho de sal. O sal é a gosto, tá? E depende do queijo que você vai usar também, porque alguns queijos são bem salgadinhos, então se você exagerar no sal, pode passar um pouco. Agora sim, temos todos os ingredientes, é só bater e enquanto isso eu vou untando as forminhas. Já volto. Prontinho, agora é só a gente esperar. Eu coloquei um timer aqui de 25 minutos e enquanto a gente espera, eu vou ler uma versão da Chapeuzinho Vermelho. Eu escolhi a versão dos Grimm e para isso eu vou usar este livro, o Contos de Fadas da Zahar. Essa é uma edição comentada e ilustrada que eu recomendo muito, porque ela tem uma introdução e notas muito esclarecedoras da Maria Tatar, que é uma grande estudiosa da área. E ela tem um compilado de ilustrações muito rico, muito bonito, de vários artistas consagrados na história do livro infantil. Então, essa é uma edição que eu acho que realmente vale a pena. Existe uma edição de bolso dela, mas, se eu não me engano, na edição de bolso a gente tem bem menos ilustrações e também não temos as notas da Maria Tatar. Então, quando você for procurar, porque as capas são bastante parecidas, quando você for procurar, tenha certeza que você está encontrando essa edição. Vou puxar uma cadeira aqui para ler a história com vocês. Hoje eu não vou trabalhar com a versão do Perrault e nem com aquela história que eu mencionei antiga, da história da avó, mas na segunda-feira, durante a live, eu vou retomar essas origens dos contos de fadas e daí a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então não perde, anota aí, segunda-feira às 19 horas aqui no canal. Quero todo mundo participando. Vamos lá? Era uma vez uma menininha encantadora. Todos que batiam os olhos nela a adoravam, e entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Certa ocasião, ganhou dela um pequeno capuz de veludo vermelho. Assentava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo todo, e por isso passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a mãe da menina lhe disse: Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó. Ela está doente, sentindo-se fraquinha, e essas coisas vão revigorá-la.
Trate de sair agora mesmo antes que o sol fique quente demais. E quando estiver na floresta, olhe para frente como uma boa menina e não se desvie do caminho. Senão, pode cair e quebrar a garrafa e não sobrará nada para a avó. E quando entrar, não se esqueça de dizer bom dia e não fique bisbilhotando pelos cantos da casa. Farei tudo o que está dizendo, Chapeuzinho Vermelho prometeu à mãe. Sua avó morava lá no meio da mata, a mais ou menos 1 hora de caminhada da aldeia. Mal pisara na floresta, Chapeuzinho Vermelho topou com o lobo. Como não tinha a menor ideia do animal malvado que ele era, não teve um pingo de medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo. Bom dia, senhor lobo, ela respondeu. Aonde está indo tão cedo de manhã, Chapeuzinho Vermelho? À casa da vovó. O que é isso debaixo do seu avental? Uns bolinhos e uma garrafa de vinho. Assamos ontem e a vovó, que está doente e fraquinha, precisa de alguma coisa para animá-la, ela respondeu. Onde fica a casa da sua vovó, Chapeuzinho? Fica a um bom quarto de hora de caminhada mata adentro, bem debaixo dos 3 carvalhos grandes. O senhor deve saber onde é pelas aveleiras que crescem em volta, disse Chapeuzinho Vermelho. O lobo pensou com seus botões. Essa coisinha nova e tenra vai dar um petisco e tanto. Vai ser ainda mais suculenta que a velha. Se tu fores realmente matreiro, vais papar as 2. O lobo caminhou ao lado de Chapeuzinho Vermelho por algum tempo. Depois disse, Chapeuzinho, notou que há lindas flores por toda parte? Por que não para e olha um pouco para elas? Acho que nem ouviu como os passarinhos estão cantando lindamente. Está se comportando como se estivesse indo para a escola, quando é tudo tão divertido aqui no bosque. Chapeuzinho Vermelho abriu bem os olhos e notou como os raios de sol dançavam nas árvores. Viu flores bonitas por todos os cantos e pensou, se eu levar um buquê fresquinho, a vovó ficará radiante. Ainda é cedo, tenho tempo de sobra para chegar lá, com certeza. Chapeuzinho Vermelho deixou a trilha e correu para dentro do bosque à procura de flores. Mal colhia uma aqui, avistava outra ainda mais bonita acolá e ia atrás dela. Assim, foi se embrenhando cada vez mais na mata. O lobo correu direto para a casa da avó de Chapeuzinho e bateu na porta. Quem é? Chapeuzinho Vermelho, trouxe uns bolinhos e vinho. Abre a porta. É só levantar o ferrolho, gritou a avó. Estou fraca demais para sair da cama. O lobo levantou o ferrolho e a porta se escancarou. Sem dizer uma palavra, foi direto até a cama da avó e a devorou inteirinha. Depois, vestiu as roupas dela, enfiou sua touca na cabeça, deitou-se na cama e puxou as cortinas. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho corria de um lado para outro à cata de flores. Quando tinha tantas nos braços que não podia carregar mais, lembrou-se de repente de sua avó e voltou para a trilha que levava à casa dela. Ficou surpresa ao encontrar a porta aberta e, ao entrar na casa, teve uma sensação tão estranha que pensou, puxa, sempre me sinto tão alegre quando estou na casa da vovó, mas hoje estou me sentindo muito aflita. Chapeuzinho Vermelho gritou um olá, mas não houve resposta. Foi então até a cama e abriu as cortinas. Lá estava sua avó, deitada, com a touca puxada para cima do rosto. Parecia muito esquisita. Ó avó, que orelhas grandes você tem? É para melhor te escutar. Ó avó, que olhos grandes você tem? É para melhor te enxergar. Ó avó, que mãos grandes você tem? É para melhor te agarrar. Ó avó, que boca grande e assustadora você tem? É para melhor te comer. Assim que pronunciou essas últimas palavras, o lobo saltou fora da cama e devorou a coitada da Chapeuzinho Vermelho. Saciado o seu apetite, o lobo deitou-se de costas na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. Um caçador que por acaso ia passando junto à casa pensou, como essa velha está roncando alto, melhor ir ver se há algum problema. Entrou na casa e, ao chegar junto à cama, percebeu que havia um lobo deitado nela. Finalmente te encontrei, seu velhaco, disse. Faz muito tempo que ando à sua procura. Sacou sua espingarda e já estava fazendo pontaria quando atinou que o lobo devia ter comido a avó e que, assim, ele ainda poderia salvá-la. Em vez de atirar, pegou uma tesoura e começou a abrir a barriga do lobo adormecido. Depois de algumas tesouradas, avistou um gorro vermelho. Mais algumas e a menina pulou fora gritando, eu estava tão apavorada, como estava escuro na barriga do lobo. Embora mal pudesse respirar, a idosa vovó também conseguiu sair da barriga. Mais que depressa, Chapeuzinho Vermelho catou umas pedras grandes e encheu a barriga do lobo com elas.
Quando acordou, o lobo tentou sair correndo, mas as pedras eram tão pesadas que suas pernas bambearam e ele caiu morto. Chapeuzinho Vermelho, sua avó e o caçador ficaram radiantes. O caçador esfolou o lobo e levou a pele para casa. A avó comeu os bolinhos, tomou um vinho que a neta lhe dera e recuperou a saúde. Chapeuzinho Vermelho disse consigo: nunca se desvie do caminho e nunca entre na mata quando sua mãe proibir. A primeira versão que os Grimm publicaram do conto terminava aí, mas como eles foram reimprimindo e sempre mexendo um pouco nas histórias, sempre acrescentando uma ou outra, tem uma segunda versão também dos Grimm que tem uma parte 2 que eu vou ler agora. Há uma história sobre uma outra vez em que Chapeuzinho Vermelho encontrou o lobo quando ia para a casa da avó, levando-lhe uns bolinhos. O lobo tentou fazê-la desviar-se da trilha, mas Chapeuzinho Vermelho estava alerta e seguiu em frente. Contou à avó que encontrara um lobo e que ele a cumprimentara, mas tinha olhado para ela de um jeito tão mau que, se não estivéssemos num descampado, teria me devorado inteira. Pois bem, disse a avó, basta trancar a porta e ele não poderá entrar. Alguns instantes depois, o lobo bateu à porta e gritou: abra a porta, vovó, é Chapeuzinho Vermelho, vim lhe trazer uns bolinhos. As duas não abriram a boca e se recusaram a atender à porta. Então, o espertalhão rodeou a casa algumas vezes e pulou para cima do telhado. Estava planejando esperar até que Chapeuzinho Vermelho fosse para casa. Pretendia rastejar atrás dela e devorá-la na escuridão. Mas a avó descobriu suas intenções. Havia um grande coxo de pedra na frente da casa. A avó disse então à menina: pegue este balde, Chapeuzinho Vermelho. Ontem cozinhei umas salsichas. Jogue a água da fervura no coxo. Chapeuzinho Vermelho levou vários baldes d'água ao coxo, até deixá-lo completamente cheio. O cheiro daquelas salsichas chegou até as narinas do lobo. Ele esticou tanto o pescoço para farejar e olhar em volta, que perdeu o equilíbrio e começou a escorregar telhado abaixo. Caiu bem dentro do coxo e se afogou. Chapeuzinho Vermelho voltou para casa alegremente, e ninguém lhe fez mal algum. Então, essa foi a versão dos Grimm, parte 1 e 2, e eu vou voltar a cortar o vídeo agora, e depois eu volto para trazer de volta os pães de queijo e o milkshake pra gente ver o resultado final. Gente, não é por nada não, mas ficou muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da história, das informações extras que eu trouxe e espero principalmente que vocês tenham gostado da receita. Então, tentem fazer em casa, chamem os filhos para participar, chamem as crianças para participar, depois voltem até aqui e me contem se deu tudo certo, me contem se ficou gostoso, eu vou adorar saber se deu tudo certo aí na sua casa. Então, hoje eu fico por aqui, na semana que vem eu volto com outra história, outra receita, na quinta-feira, no mesmo horário. E antes disso, como eu disse, no dia 12, às 19 horas, eu vou fazer uma live para mergulhar um pouquinho mais fundo nesses contos de fadas. Então, eu te espero por lá. Muito obrigada por ter assistido até o final, um beijo e até semana que vem.